dia a todos. Meu nome é Suzana. Eu sou aluna de pós-doutorado na Universidade Federal de Lavras e eu trabalho com a professora Rosane, que é que está desenvolvendo o trabalho com inoculação aqui na Fazenda Juliana. A Luciana é aluna de doutorado, ela está desenvolvendo o trabalho dela aqui também com inoculação. E o Joshua pode levantar, por favor. O Joshua está desenvolvendo o mestrado dele, ele é da Holanda e uma parte do trabalho ele está fazendo aqui, no Brasil, e também está fazendo parte desse projeto de inoculação no café. Ele está ajudando a gente com as análises cromatográficas. Então, gente, o nosso tema aqui dessa estação é a respeito do café aromatizado naturalmente, através da inoculação. O que seria, então, essa inoculação e o que seria esse café aromatizado? A gente vem trabalhando aí há longos anos. Não é um trabalho que começou recentemente, não. É um trabalho de 15 anos que vem sendo desenvolvido e agora a gente teve o espaço de estar realizando ele aqui na Fazenda Juliana. Como que é essa inoculação? O café, ele naturalmente tem os micro-organismos presentes no café. Quando que esses micro-organismos se apresentam nesse café? Em todas as etapas. Desde quando o café, ali, antes de ser colhido no pé de café, ele já apresenta micro-organismos ali ao redor daquele fruto de café. E à medida que esse fruto é colhido e vai ser processado, esses micro-organismos vão se alterando durante esse processamento. Na hora que vai para a despolpadeira, que vai para o terreiro, eles vão se alterando. E por que é importante esses micro-organismos presentes no café? Esses micro-organismos, eles vão estar alterando a composição desse fruto do café. Seja ele natural ou seja ele descascado, desmucilado, esses micro-organismos vão estar consumindo aqueles substratos ao redor do grão e vão estar modificando aquela característica do grão. E esses compostos que eles vão consumindo e ao mesmo tempo eles vão produzindo, eles podem passar para dentro do grão e estar interferindo, consequentemente depois, nas características sensoriais. Certo? Que micro-organismos são esses? Bactérias, fungos e leveduras. O nosso trabalho vem sido desenvolvido em cima das leveduras, tá? São micro-organismos benéficos do café e vão estar contribuindo com o sabor. E como que a gente faz nosso trabalho? A gente faz um estudo desses micro-organismos, quais micro-organismos contribuem com essas características sensoriais. É qualquer micro-organismo que vai contribuir? Não. Por isso a gente precisa estudar cada micro-organismo separadamente. E a gente conseguiu desenvolver um inóculo, ou seja, um micro-organismo a gente conseguiu descobrir que ele vai ser benéfico para o café. Então a gente vai estar inoculando esse micro-organismo, essa levedura no café. Como que a gente faz isso? A gente aumenta a população dela ali. Ela já está naturalmente presente no café. A gente vai apenas aumentar a população. Ou seja, a gente vai cultivar em laboratório e vai estar aplicando sobre o café aquela levedura. Quando a gente vai aplicar? Depois dele ser processado. Ou, por exemplo, se for o café natural, que vai passar pelo lavador, que ele passe, depois que passar pelo lavador, a gente vai estar inoculando essa levedura na hora que for para o terreiro. Por exemplo, se for uma via úmida, vai inocular na hora que estiver no tanque. Durante o processamento mesmo, a gente inocula essa levedura, coloca ali um meio com a levedura e assim a gente tem um café diferenciado. Tá? Como vocês podem ver aqui, a gente colocou o processo. Me desculpem que teve um imprevisto, a gente ia fazer nossa apresentação, nós íamos fazer a apresentação no anfiteatro em PowerPoint e ontem tivemos que mudar. E aí nossa apresentação passou para cá. Tá? Então assim, eu peço desculpas pelo modo como a gente vai apresentar, mas eu vou tentar passar da melhor forma possível que a gente vem realizando. Então aqui a gente pode ver, são alguns testes que a gente consegue observar se aquele micro-organismo permaneceu durante o processo, durante o processamento do café, se esse micro-organismo está ali viável. E aqui são algumas análises que a gente conseguiu fazer no café para ver se realmente ele foi um café diferenciado. Obrigada, gente.
Como que é essa análise que a gente realiza? A análise é um pouco diferente da análise da SCA, da prova de xícara. A prova de xícara, vocês vão estar avaliando alguns atributos, certo? A gente também realizou a prova de xícara, porém a gente fez uma análise sensorial um pouco diferenciada. Como que é essa análise sensorial? O provador ele vai tomar o café e ao longo do tempo ele vai estar marcando o que ele sentiu, quais sabores ele sentiu nesse café. Então, aqui alguns resultados que a gente apresentou, que foram cafés que tiveram sabores diferenciados, como o sabor caramelo se destacou no café que foi inoculado. E aí a gente trouxe algumas coisas para estar mostrando para vocês como que é esse processo de inoculação. A gente já chegou na etapa final do trabalho? Não, porque a gente ainda não conseguiu passar ele para a escala maior. Tá? A gente fez numa pequena escala. Esse ano a gente conseguiu realizar no terreiro suspenso, mas a inoculação a gente utilizou, por exemplo, esses borrifadores para estar inoculando o café. Agora o nosso objetivo é passar por uma inoculação maior e avaliar o resultado desse, né, nessa escala maior, se a gente vai ter o mesmo resultado da escala laboratorial, certo? Então aqui a gente trouxe algumas leveduras. Para quem nunca viu ou teve conhecimento de uma colônia de levedura, aqui é uma levedura, certo? A gente começa nosso processo assim, crescendo ela em laboratório. E vocês vão pensar, então é só eu crescer o micro-organismo aqui, aí a gente cresce em placa, passa para o meio líquido, até conseguir uma concentração adequada para estar inoculando, e do meio líquido a gente vai despejar sobre o café, certo? É qualquer micro-organismo que a gente pode usar? Não, de forma alguma. Esses micro-organismos que a gente está estudando, ele vem sendo estudado há vários anos. E a gente já sabe do benefício dele. Então, isso aqui foi estudado por muitos anos. E da onde vem esse micro-organismo? Do próprio café. Tá? Então, foi um micro-organismo que nós isolamos do café, estudamos e avaliamos. Então, hoje a gente está fazendo a aplicação sobre o café, mas já tem muito estudo em cima desses micro-organismos. Então a gente começa assim, cultivando em laboratório, passa para o meio líquido, até ele atingir uma concentração adequada, né? E vai estar despejando sobre o grão de café para que ele possa agir ali. O que ele vai fazer? Consumir os substratos e produzir compostos que vão estar interferindo na avaliação sensorial desse café. Então, o que a gente fez hoje? A gente até trouxe algumas amostras de café que a gente gostaria que vocês estivessem provando. E aí a gente vai passar umas fichas para vocês anotarem o que vocês acharam. Um café é inoculado e o outro não é inoculado. Até para vocês verem a diferença, o que vocês acharam, se sentiram a diferença, se realmente lhe dá essa diferença no café. Gente, como a gente teve que mudar nossa apresentação, então eu quero assim, passar um geral para vocês, mas eu gostaria mesmo que vocês fizessem perguntas, o que vocês acham desse trabalho, dúvidas, que aí a gente vai tendo uma conversa e acho que é melhor. Porque pensamento na prática depois, fazer isso em que momento da colheita, do pós-colheita? Por exemplo, tem que ser logo que você terminou a colheita que você vai levar para o terreiro. Então, por exemplo, se for natural, tem que ser, pode ser na hora que você termina de lavar ele, se você for lavar, na carreta. Então você poderia estar fazendo dentro da carreta. Tem que ser no momento inicial. Logo que você termina de fazer a colheita e que você vai levar para o terreiro. Poderia ser na carreta dentro dela, antes de levar para o terreiro. E de repente a gente faz isso para secar o café. Aí você busca um meio de seco e de alta temperatura. Isso não é um meio totalmente desfavorável para a levedura? Não, é o que me questiona. Por exemplo, o processamento natural, que vai ser alta temperatura no terreiro, a levedura ela consegue sobreviver numa atividade de água menor, certo? Ela consegue estar sobrevivendo ali naquele grão e consumindo os nutrientes. Diferente de bactéria. A bactéria ela já não consegue. Esses dois micro-organismos são bem diferentes. Então, por exemplo, se alguém quiser trabalhar com café inoculado e quiser utilizar uma bactéria no processamento natural, não vai ter resultado, porque ela não vai conseguir agir. A levedura ela consegue. Agora, por exemplo, tem muita gente que utiliza a via úmida.
coloca num tanque com água. Aí você poderia estar usando a bactéria naquele momento ali no tanque. Agora, no terreiro, a levedura consegue agir bem nessa atividade. Secador também. No secador, não. Aí o que a gente Tem que ter uma indica? seca então mais amena, mais... Isso, se você hidratação. colocar no secador, você vai estar eliminando esses micro-organismos. Temperatura mesmo. Isso. Aí por isso a gente indica o quê? Se você quiser utilizar o secador, que você deixe pelo menos alguns dias com a levedura e depois passe para o secador. Não tem problema. Mas se você já levar direto para o secador, então aí você vai estar eliminando esses micro-organismos e não vai ter efeito. E tem algum efeito se eu deixar essa levedura, por exemplo, 24 horas, por exemplo, dentro da carreta, alguma coisa assim, ou que ela vai consumir aquele açúcar do café, né? Isso. Que ajuda a multiplicar, né? Tem algum efeito isso antes de jogar no terreirão, ou você já pode jogar no terreiro, inocular ou inocular na carreta? Você já pode Independente inocular do independente e do levar para o Pra terreiro, mas existe uma outra proposta hoje em dia, que é colocar num tanque, na caixa de fermentação? na caixa de fermentação, e colocar esses micro-organismos. E depois levar para o terreiro. Só que a gente não avaliou isso ainda. A gente avaliou o processo normal. Porque no geral, ou você está com o caminhão ou está com a carreta, né? Na medida que for abastecendo, você pode colocar. Já pode colocando a Colocando levedura. ali, ela fica ali umas 5, 6 horas. às É, vezes, não até. teria problema. Você deixa ali umas 5, 6 horas até encher, É. vai inoculando e depois leva para o terreiro. A gente não queria modificar nada o processo. Isso, vocês vão continuar realizando ele da forma natural, como realizaria, só que acrescentariam a levedura. O teste antes do café pro terreiro, vocês fizeram um teste na lavoura, assim, pequena escala, assim? Ou não? Fala, antes de colher o café. É, porque a gente já faz alguns tratamentos com bactéria, né? Que já tem sintetizado no mercado. Né? Alguns produtos aí. Vocês já fizeram algum comparativo? Não, com esses produtos que tem no mercado, não. Porque a gente tinha muito problema. Eu trabalhei na região de Campos Altos ali, você já tinha problema no pé, sabe? De fermentação, tudo. Aí a gente já fazia antes no pé. Já inoculava no pé, né? Não, a gente não chegou a fazer antes de colher, a gente só fez depois da colheita. Nosso foco foi depois de colher e levar para o terreiro, a gente queria modificar nessa etapa. Mas existem alguns trabalhos na UFLA, até com a professora Sara Chalfun, que ela faz o trabalho no pé, até inclusive para evitar o crescimento de fungos. Então ela trabalha ali e a gente trabalha posteriormente. A gente não chegou. São duas coisas diferentes, né? São. Uma coisa é você, esse tratamento que está falando é para evitar desenvolver fungos maléficos. Isso. Né? No caso E de o vocês nosso- introduzir um benéfico. Exatamente. A levedura é um fungo. É diferente do fungo multicelular. Eu até trouxe uma foto, mas eu não sei se vocês vão conseguir visualizar. Eu tento aproximar. Aqui, por exemplo, é uma levedura. É igual a que eu mostrei aqui na placa. O fungo que geralmente ele é indesejável, ele já é nesse aspecto. No grão ele fica tipo um aspecto cotonoso. É micélio. O micélio, exatamente. Ele parece um algodão. Esse fungo geralmente ele é indesejável. E essa levedura que a gente aplica, ela pode inibir o crescimento do fungo no terreiro. Também, igual tem a aplicação da bactéria no grão, quando ele antes de colher, o fungo também pode ter a mesma atividade no terreiro. Evitar ali a levedura evita que cresça esse fungo filamentoso, tá? Que geralmente ele é indesejável. E a levedura da cerveja não experimentou? Que essa tem disponível aos montes. Exatamente. Ou do álcool. Tem. Porque essa levedura que a gente está criando, que está estudando, se a gente conseguir comprovar e realmente mostrar o efeito benéfico dela, depois no mercado ela vai estar liofilizada, né, em pó. provavelmente. Aí vocês vão misturar na água e vão estar inoculando nesse café. Agora, a da cerveja. A da cerveja é um tiro no escuro. Por quê? Essa aqui, ela vem do próprio café, ela já está naturalmente ali presente, então ela já age no café. Então o que a gente só faz? A gente só aumenta a população dela. Então, mas é o caso, né? Aí- Que as outras vão consumir o açúcar, né? Ou Vão. tanto faz a da cana de açúcar quanto Mas a aí a gente não sabe os produtos dela, o que isso vai causar no café. Então, essa levedura a gente sabe, a gente já vem estudando ela, a gente já isolou. Como que é esse estudo?
A gente faz em escala de bancada, a gente tem cromatógrafos que permitem a análise de quais compostos estão sendo formados. Só um minutinho, aproveitando a deixa dele ali, como é que chama? Seu nome? Oi? Alisson. Esse tiro no escuro nós já demos. Você conhece a região aqui de Patos de Minas, aqui? O Grupo Naineg, já ouviu falar no Grupo Naineg? Pois é, esse ano nós montamos um experimento lá no Grupo Naineg com 4 leveduras de cerveja. Realmente, já falou, tiro no escuro. Nós não sabemos o que vai produzir em termos de qualidade. Esse mês, no final do mês agora, ele está enviando para a gente as amostras e nós vamos fazer a prova de xícara. Né? Nós fizemos tratamento com café, cereja descascado, despolpado e natural, com 5 minutos de imersão, 12, 24, 48, até 48 horas de imersão para ver o que vai acontecer. Tá? E não tem o resultado. Não tem o resultado. Nós vamos fazer a prova de xícara esse mês. Certo? Porque é uma coisa que todo mundo correndo atrás, é fermentação hoje em dia, virou moda café fermentado. Eu tenho perguntado o que está disponível no mercado, que levedura você compra aí para tratar animal aos montes. Pois é, agora essa levedura, ela veio de Curitiba, uma empresa lá, Bio4, eles mandaram para a gente a levedura, e nós não sabemos realmente o que vai dar. Essa aqui, como ela já vem do próprio café, ela já está naturalmente presente, a gente já aposta muito bem. Então a gente já vem estudando há muito tempo, avaliando o que ela produz, se é interessante, se ela vai conseguir passar para o café compostos que vão realmente contribuir. Qual que é a temperatura ideal de desenvolvimento dessa levedura? Da levedura? Dessa aí. Dessa aqui, ela pode crescer de 25 até 35 graus. Ela tem uma ampla faixa. Só que ela tem uma temperatura melhor. Entre essa faixa ela cresce, certo? Mas assim, 38 é o que ela vai crescer. Vocês identificaram qual o momento que essa levedura aparece no fruto do café, por exemplo? É início de maturação, cereja, passa, ou já está seco? Vocês conseguem identificar isso? Não? Sim, a gente consegue identificar exatamente o momento que ela está ali presente. Essa levedura, ela vem desde o fruto, né? Verde? Na hora que você colhe ele, ela não, já... Não, não, isso que eu estou perguntando, não. A pergunta que eu ia fazer, ele fez ali, a pulverização. Qual o momento eu deveria pulverizar? Porque o da Sara Chalfun, a gente sabe que o fruto do café começou a amadurecer, você faz uma aplicação no início de maturação, 30 dias após você faz a segunda e acabou. Não, essa levedura ela tem que ser exatamente no momento antes de você levar para o terreiro. É igual eu falei, se for processamento natural, e se você não for lavar ele, você não vai fazer nada com aquele café, você vai colher e vai levar para o terreiro. Então tem que ser exatamente antes de você terminou a colheita, você pode inocular. Se ele for um café que você vai descascar, tem que ser logo após descascar. Acho que não fui claro na pergunta. Se eu chegar ali, eu vou ter um fruto verde cana, vou ter um fruto verde cereja, passa e seco. Qual desses que eu vou ter a maior concentração da levedura? Que é natural, já que a ali é natural. Porque dependendo do estágio, eu sei qual momento que eu vou pulverizar. Que foi a pergunta dele. Tá, pulverizar antes da colheita. Antes né? da colheita. Porque se o momento que ela aparece em maior concentração é no fruto verde, eu vou pulverizar verde. Não, mas o maior momento é nele cereja. Porque se você pulverizar nele verde, o que acontece? O café verde ele não tem os nutrientes para a levedura estar crescendo. O café cereja, ele já tem os nutrientes, o substrato. Se você inocular no verde, você pode estar na temperatura ideal, mas você não tem substrato para ela crescer. Então você vai inocular nele verde e você vai perder essa levedura. Ela vai acabar morrendo. Porque no verde ela não tem o substrato necessário para ela crescer. Então essa levedura de repente não seja interessante para o sul de Minas, que é frio. A temperatura na época de maturação está muito abaixo da mas cerrado. aí, por exemplo, na hora que começa a esfriar, ela fica estável. Certo? E aí ela tem momentos que você atinge no meio do dia temperaturas altas que ela consegue agir. Aí Mas ela o acorda frio e não trabalha. vai eliminar ela. O frio não mata o micro-organismo. Tá. Ele né? fica... O frio, ele inibe o Ele metabolismo. vai hibernar. Ele inibe Isso. o metabolismo do micro-organismo. Tanto que quando você vai conservar, você conserva em temperaturas de freezer, de geração. Você não mata o micro-organismo. Por exemplo, à noite a temperatura cai muito. Isso. Mas não, você não precisa preocupar que ele não vai estar entendi. eliminando. O que pode matar é o calor. O excesso de calor. Mas você não vai conseguir chegar a uma temperatura de Consegue- 40 graus para poder...
Eu não acredito que ele vai conseguir morrer assim tão facilmente. O micro-organismo, para ser eliminado, quando a gente realiza a esterilização comercial, 120 graus Celsius. E para acompanhar, para ver se esse micro-organismo realmente dá, a gente faz testes genéticos. É como se fosse fazer o DNA de paternidade, a gente consegue fazer com o micro-organismo. A gente extrai o DNA dele e esses traços são para acompanhar se o micro-organismo se manteve. Então aqui é o inicial e o final de um tratamento. A gente pode observar que através desse traço ele se manteve do início até o fim do processamento. Suzana, então esse micro-organismo aí específico, ele não produz álcool, por exemplo. Não, o álcool não é um metabólito dele, Principal não. mas produz alguma coisa e não dá diferença sensorial. Porque Esse normalmente as leveduras produzem álcool. mas esse o principal metabólito dela não é o álcool. São ácidos e esses ácidos vão estar interferindo na qualidade sensorial. Ácidos aromáticos. Porque a acidez, mesmo que você prova e conhece, a acidez interfere no que você vai sentir no café. Às vezes o café ele pode ter um caramelo, alguma característica, mas se ele não tem um pouco de acidez, você não sente esse caramelo tão acentuado. Então você tendo um pouquinho mais de acidez, que geralmente é o que essas leveduras elas proporcionam, você consegue sentir melhor um sabor ali no café que você não sentiria se não tivesse aquela acidez um pouquinho mais acentuada. E o valor do café está na acidez. Quanto mais alta a acidez, mais Exatamente. valorizado ele é dentro da escala. E da escala. essas leveduras, elas são mais produtoras de ácidos do que do álcool. Por exemplo, por isso que a da cerveja, talvez, ela não daria um resultado tão bom, mas pode ser que sim, mas a gente não testou, o professor Virgílio está testando, é um tiro no escuro. Essa, como a gente já vem acompanhando há muito tempo, estudando ela, eu garanto mais nela do que numa que não é do café, a gente não sabe o que vai produzir. Então eu tenho um pouco de receio, mas pode ter também um bom resultado. Se der resultado negativo, tem um resultado. É um resultado. Eu só parei de perguntar. Não, mas eu tô Mas fazendo. perguntar não, Você se disse que você ele me descobriu pergunta- 2000 jeitos de não fazer a coisa errada. Né? Sim, mas por isso quem faz a pesquisa. Se, vamos supor, daqui 2 meses, se me perguntar de novo, e a levedura de cerveja, fala assim, ó, esquece, não deu certo. Eu falo, não, tem duas que deu certo, eu vou continuar trabalhando com elas. Então, que cada fábrica de cerveja trabalha com a sua, né? Sim, Exatamente. E é o que a gente quer. Por exemplo, cachaça. O que é o processamento da cachaça? Vai moer a cana, o caldo de cana vai fermentar, depois eles vão destilar e vão ter a cachaça. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer o processamento da cachaça. cachaça todo mundo entende. Só a cachaça. Pode se preocupar. Processamento não. E aí, tem produtores que naturalmente vão moer a cana e vão deixar fermentar, naturalmente, com o micro-organismo que já é da cana. E aí, hoje em dia, a maioria dos produtores vão usar um inoculante. Por que é bom usar um inoculante? Por que eu não posso deixar ali o caldo de cana fermentar sozinho? Por que eu não posso deixar o café naturalmente? Porque quando você coloca um inoculante, você direciona para qual produto você quer. Você consegue padronizar, você vai conseguir um café mais homogêneo, sempre com a mesma característica, do que você deixasse naturalmente, porque vão ter vários micro-organismos agindo. Se você sobressair com o micro-organismo, você padroniza e consegue homogeneizar seu processo, tendo um produto final mais característico e mais homogêneo, sempre você vai conseguir. Da cachaça, esses produtores que não usam inoculante, ele pode ter um dia uma cachaça muito boa e no outro dia não ter, porque vai depender daqueles micro-organismos. Aqueles que usam inoculante, eles conseguem padronizar muito melhor seu processamento. Então é a mesma ideia. Então, como já é aplicado em cachaça, vinho, outros processamentos, outras fermentações naturais, é a mesma ideia que a gente quer levar para o café, para estar usando esses micro-organismos. No mercado existe também enzimas para você aplicar sobre o café. Só que a enzima ela é cara, ela é muito cara. Eu não sei se vocês já tiveram contato com essas enzimas que são vendidas no mercado, para acelerar exatamente esse processo de consumo de substrato e acelerar a secagem e você ter um processo mais rápido. Se você, ao invés de usar a enzima, usar um micro-organismo que produz a enzima, é mais fácil, mais viável, economicamente mais viável.
Por quê? O micro-organismo você consegue crescer ele facilmente. Se você comprar uma vez esse micro-organismo e manter ele na sua propriedade, você consegue. Você não precisa comprar ele constantemente, você consegue manter esse micro-organismo e estar multiplicando ali para estar aplicando no café. Não vai te gerar muitos custos, como seria eu comprar a enzima ali no mercado. Então essa é a ideia. Como a gente usa para cachaça, para outros processos de cerveja, a gente aplicaria essa ideia para o café, para você ter um produto padronizado. Essa inoculação ela pode ser feita só quando cereja ou ainda quando ele está em passa ainda pode ser? É o que eu falei, tanto Só passa como o verde, você não vai ter substrato para ela crescer. Você pode até inocular, mas ela não vai conseguir agir. O importante é ter nutrientes. Igual a gente precisa de nutrientes, precisa estar se alimentando, o micro-organismo é a mesma ideia, ele precisa de nutrientes. O verde e o passa, eles não têm esses nutrientes para esse micro-organismo. Seria interessante para a gente conseguir, às vezes um passa que às vezes não tem um bom mercado, você diferenciar ele, mas infelizmente no passa é um pouco mais complicado, por causa dos nutrientes. Gente, mais alguma pergunta? Vocês testaram a aplicação só antes de aplicar no terreiro ou depois de aplicar no terreiro também? Seria um pouco mais fácil você homogeneizar a aplicação. Exatamente. A gente fez no terreiro. Eu vou ter outra foto que eu trouxe aqui. São das meninas inoculando no terreiro. Não sei, vocês estão conseguindo visualizar? Viraria, né? Conseguiram visualizar? Exatamente, a gente espalhou ele no terreiro, aí aqui no caso a gente... Quando se faz o herbicida, você já colocaria, já estaria espalhando. Da forma que achar, é o que a gente pretende. Mais fácil que de Não, foi na água do lavador. O próximo passo seria aplicar numa escala, porque vocês podem ver que é muito pouco café. Aí você engata os pulverizadores. Não é muito café. Então, o próximo passo seria aplicar em grande escala. Como que a gente vai aplicar? O produtor vai ajudar. Vai falar, ah, não, eu prefiro na hora que estiver na carreta. Eu prefiro na hora que já estiver no terreiro. Como preferir. Como achar. Então, é o nosso próximo passo é isso. Aplicar numa escala normal, no processamento natural ali da fazenda. Passa massa, né? Devido a essa posição assim, que a levedura tem entendido, mais na fase de cereja, né? Que nem um caso, vai ter que direcionar assim para o produtor, que nem no nosso caso, nessa última safra, a gente começou a colheita manual com 35% de verde. Então essa quantidade de verde nesse mês de cereja, para seco, será que vai obter essa qualidade? Isso vai tomar no final do resultado? É o que a gente vai ter de resposta agora nesse trabalho que a gente fez esse ano. Por quê? A gente não conseguiu, na época ideal da colheita, que estava só cereja. A gente ainda estava passa, verde, estava assim, bem misturado. A gente tentou ainda ao máximo conseguir cereja, só cereja. Mas foi impossível. Não tem como. Aí a gente fez esse trabalho esse ano. Aí a gente vai ter essa resposta. Se atrapalhou, se foi até melhor então ter a levedura nesse caso. Em vez de o produtor fazer 100%, talvez ele consiga atingir uns 50%, 60%. É o que a gente vai ter de resultado esse ano. Porque não tinha só cereja. Os outros anos a gente fez somente com cereja. Esse ano, infelizmente, acabou misturando um pouco e não conseguimos só o cereja. Mas é até interessante porque dificilmente o produtor vai conseguir 100%, né? Vai conseguir 70%, 50%, 40%, dependendo 100% de cereja é difícil. Só que não tem praticamente um lavador, mas mesmo assim passa. Mas o lavador, a gente fez uma pesquisa com café lavado e café não lavado. O lavador acabou prejudicando o café. Se o produtor pudesse não lavar, só que é difícil, porque para não lavar, você tem que ter uma colheita. Ele vai ficar, né? Porque se tu lavar, é bom que você vai separar o café. Mas para quem tem uma colheita manual, vai procurar só o cereja. Que não é o caso do Brasil. O Brasil pode desistir disso.
né? Mas em outros países tem a colheita manual, que a pessoa vai ficar procurando ali só o cereja. Então aí, nesse caso é melhor nem lavar, você pode levar direto pro terreiro e inocular. Porque a água em si ela tem muitos micro-organismos. Então ela vai colocar micro-organismos que não são do café. E aí acaba competindo e atrapalhando, muitas E vezes. tira o açúcar aí do cereja. Ainda tirou o açúcar do cereja. Exatamente. Então, assim, lavar não é necessário quando você tem uma boa colheita. Quanto tempo a gente tem? 1 minuto? Ah, então vamos passar para a degustação. Que aí, quem tiver interesse em degustar o café, a gente gostaria que vocês degustassem todo mundo tem que degustar e pode escolher um desses 3 para estar degustando. Quem tiver interesse em experimentar o café, acho que dá tempo deles tomarem um pouquinho. Deu quanto de quilo? Aí se vocês quiserem